Bom, que Jesus nos abençoe. Temos aqui uma imensa satisfação recebermos a nossa companheira Sandra, grande estudiosa da doutrina espírita e da área de psicologia também, tem vasta experiência em consultório. E o tema de hoje é algo que diz respeito a todos nós, que de certa maneira estamos envolvidos com o assunto, direto ou indiretamente, que é a depressão. Então, inicialmente, gostaria que a Sandra colocasse o assunto, a importância do assunto, né, Sandra? Nos dias atuais. A depressão nos dias atuais é uma doença que assola, segundo estatísticas, quase 2/3 da população. Quase 2/3 da população ou já teve algum episódio depressivo, ou está passando por um episódio depressivo, ou terá um episódio depressivo. Então, eles chamam como o mal do século. Então, eu achei muito interessante que o Francis tivesse abordado o tema, porque ele realmente é um tema do momento, a depressão. Agora, uma coisa, Sandra, às vezes a gente, sem muito conhecimento técnico, a gente fala assim para as pessoas: eu estou meio deprimido hoje, porque aconteceu determinada coisa. Nós muitas vezes confundimos a depressão com a tristeza. Eu gostaria que você abordasse um pouco as diferenças. É importante realmente diferenciar depressão de tristeza, porque a depressão, ela existe como uma enfermidade. E quando ela existe como uma enfermidade, ela precisa de um bom diagnóstico, porque a primeira coisa para um bom tratamento é que a gente tenha um bom diagnóstico para que haja um bom tratamento. E um bom tratamento da depressão, quando ela já está instalada e ela foi diagnosticada como essa enfermidade, é uma ajuda medicamentosa, uma ajuda psicoterápica e uma ajuda espiritual. Agora, gente, existe uma banalização do termo depressão e uma banalização também do uso de medicamentos. Hoje em dia todo mundo se automedica. Todo mundo hoje em dia toma uma fluoxetina da vida porque se acha deprimido, e é uma generalização tanto do termo quanto da automedicação. E o que acontece, gente, que eu acho importante? Todo mundo quer encontrar um paraíso perdido, todo mundo quer encontrar aquela felicidade plena, e isso não existe no mundo de provas e expiações. O que eu queria dizer para vocês é que, para que haja a depressão, para que o diagnóstico de depressão exista, nós precisamos ter alguns sintomas, e esses sintomas, eles precisam acontecer e se perpetuar por um tempo determinado. Quais são, gente, esses sintomas da depressão? Primeiro, uma ausência de prazer. Então a pessoa fala assim: já tem uns 2 meses que eu estou com depressão, porque já tem uns 2 meses que eu estou só deitado, não consigo sair do quarto. Aí você fala assim, você chega para ele e pergunta, mas vou virar um pouquinho. Já tem uns 2 meses que você está com depressão? Já tem uns 2 meses que eu estou com depressão, que eu não saio do quarto. Aí você fala assim, mas há quanto tempo que você não procura os amigos, se é um homem, que você não joga uma bola? Isso aí já tem mais de ano. Se é uma mulher, há quanto tempo você não consegue sair para comprar uma roupa, que você não tem interesse, entusiasmo de ir a um cabeleireiro? Isso aí já tem muito tempo, mais de ano também. Então, a depressão já vem há muito tempo, mas que a pessoa se percebeu sem esse prazer há uns 2 meses, mas já existe já a depressão há muito tempo. Então, o primeiro sintoma, gente, que é a batata, é a ausência de prazer. O segundo sintoma é um distúrbio do sono. Ou a pessoa dorme demais, só fica dormindo, ou a pessoa perde totalmente o sono, fica insone, passa a noite sem dormir. Terceiro, gente, mudança nos hábitos alimentares. A pessoa trava, não consegue se alimentar de jeito nenhum. Ou então come, passa o dia comendo, mas não sente prazer nenhum, não está sentindo o gosto de nada, mas está ali comendo. Engorda porque está comendo, porque houve essa mudança nos hábitos alimentares. Um desânimo muito grande, não consegue sair da cama. E o isolamento, não sai do quarto de jeito nenhum. A hora que a campainha toca, até enfia debaixo da cama. Nossa, fala que eu mudei de cidade, não moro aqui mais. O telefone toca, não atende de jeito nenhum. Então, gente, é preciso que existam esses sintomas e que ele persista por um tempo determinado, tá?
seria ausência de prazer, mudanças nos hábitos alimentares, desânimo, isolamento e distúrbios do sono. Então eu chamo isso, esse conjunto de sintomas, de uma inapetência pela vida. Eu gosto desse nome inapetência porque o apetite, gente, eu acho que o apetite não é só apetite de alimentos, é um apetite sexual, é o apetite pela vida. Então a pessoa, quando ela está deprimida, ela tem uma inapetência pela vida. Agora, a tristeza é totalmente diferente. A tristeza, porque a depressão é de dentro para fora. Agora, a tristeza, ela é ocasionada por fatores externos. Então, a pessoa passou por um luto. Eu perdi alguém muito querido. Então, eu estou passando por um processo de luto. E a tristeza faz parte do processo de elaboração de luto. Ou perdi alguém muito querido, ou perdi algo muito importante na minha vida. Eu passei por um processo financeiro que eu quebrei, acabou meu dinheiro. Ou eu perdi situações, por exemplo, eu mudei de cidade por algum motivo, então eu perdi minha casa, perdi meus amigos, então eu tive perdas. Ou perda financeira, ou perda de amigos, ou eu perdi um ente querido. Então, situações externas causaram uma tristeza muito grande em mim, e essa tristeza faz parte de uma elaboração de luto. Não se medica a tristeza, gente, de forma alguma. Eu preciso ir lá no fundo do poço, enfiar de cabeça no luto, para depois sair do luto e lutar pela vida. Então, o luto pelas situações da vida, situações externas. Ou então, gente, situações difíceis na vida. De repente, eu enfiei os pés pelas mãos. Escolhas equivocadas que eu fiz na minha vida. De repente, eu levei minha vida no oba-oba. Aí eu começo a questionar determinados valores que eu tinha, determinadas escolhas na vida. Aí eu percebo, falo, gente, opa, parece que eu vou ter que mudar minha vida de alguma maneira. Então, essas situações externas fizeram com que eu parasse e falar, opa, peraí, aqui não é Kansas, eu tenho que ir mais embaixo um pouquinho. Eu preciso rever o tipo de vida que eu estou levando. Não se medica essa tristeza, porque é isso que vai fazer com que a pessoa amadureça. Esses questionamentos. Se você medicar, tampa isso, atrofia a pessoa. A pessoa precisa viver isso para poder crescer, para poder amadurecer. Então, tristeza é diferente de depressão. Depressão existe como enfermidade e precisa ser diagnosticada e medicada. É porque, né, Sandra, quando a gente lê o Evangelho, nós verificamos que em determinados momentos, Jesus sentiu tristeza. Exatamente. A tristeza faz parte, nós vivemos num mundo de expiações e provas, de dificuldades, então a tristeza faz parte da vida, né? Agora você abordou algo interessante, que é a questão do luto. Antigamente as pessoas ficavam de preto até mais de um ano, depois passaram a usar apenas uma tarjinha no braço. E hoje em dia a pessoa está saindo do cemitério, aparece alguém dizer, vamos lá, tem que se recuperar logo, e sair disso. Você vê como saudável este apressamento do processo de luto? De forma alguma. Gente, o luto ele é fundamental para que a pessoa consiga elaborar essa perda de uma forma saudável. Ela precisa viver essa tristeza que é decorrente da perda de uma pessoa. É o que eu falei, ela vai lá no fundo do poço. Vai lá no fundo do poço para pegar a galeia para subir. Mas não precisa ficar de preto não, né? Mais de um ano. Até porque preto hoje faz parte da vida, né? Então já não sabe mais se está ou não está. Então a pessoa precisa ir lá no fundo do poço, pegar a galeia para subir. Então eu brinco que é assim, a gente vive o luto até o final para depois sair do luto e começar a lutar de novo pela vida. Se você não viveu o luto, você tampa isso, você tampona isso e passa a vida inteira fazendo sintoma. Pelo contrário, você viveu o luto, você consegue sair do luto e lutar pela vida de uma forma saudável. Agora, Sandra, uma questão que envolve o próprio meio espírita. Às vezes a pessoa não sabe se ela está com uma obsessão, tem um espírito me perturbando, ou se ela está em depressão. Nós confundimos muito as coisas, não sabemos diferenciar e tecer a relação entre as duas coisas. Você poderia nos ajudar nesse sentido? Posso pedir ajuda aos universitários, às placas, passar a pergunta? Brincadeira, gente. No Livro dos Médiuns, na pergunta 23, Kardec vai ensinar isso para a gente. Eu acho que isso precisa estudar com muito cuidado, isso é uma coisa muito importante, então eu acho que todos nós precisamos estudar isso sim, inclusive eu.
Ali Kardec fala o seguinte: a obsessão, como o próprio nome diz, é uma subjugação de um ser por um outro ser, provavelmente um ser desencarnado. Mas existe também a obsessão de um encarnado por outro encarnado. Mas no nosso caso aqui, que o Francis está abordando, no caso seria a obsessão, a subjugação de um ser por um outro ser desencarnado. Ali no caso, então o que ele fala é: por consequência, esse indivíduo torna-se um verdadeiro fantoche nas mãos de quem está comandando. Ali no caso, Kardec, ele aborda a obsessão por 3 ângulos. Ele chama de obsessão simples, e que depois Manuel Filomeno de Miranda, porque Manuel Filomeno de Miranda estuda muito as questões obsessivas e os processos de doença mental, através dos livros do Divaldo. Então, a obsessão simples, o espírito de Manuel Filomeno de Miranda vai chamar de pré-depressão. Segundo ângulo que Kardec trabalha é a obsessão por fascinação, que é aquela que acontece nas manifestações de psicografia e de psicofonia. E o terceiro ângulo é a obsessão por subjugação, que aí o espírito de Manuel Filomeno de Miranda vai chamar de depressão propriamente dita ou depressão profunda, né? Então, os espíritos desencarnados podem sim, gente, acercar-se de nós quando somos devedores. E todos nós somos devedores em maior ou menor grau. Eles vão se acercando de nós e, pouco a pouco, estamos angustiados, ansiosos, tristes, isolados. E eles estão dominando a nossa vida mental. É isso que acontece. A obsessão pode alimentar a depressão e a depressão pode atrair uma obsessão. É interessante, gente, tem mais um pouquinho? No Kardec chama de subjugação, mas no Evangelho de Jesus chama de possessão demoníaca. Por que Kardec faz essa diferença? Quem explica isso muito bem é o Divaldo Franco. Possessão demoníaca dá a sensação que o espírito entra dentro de mim. Isso não existe. É como se fosse um vasilhame, uma jarra, e eu colocasse um líquido dentro. Tá? É como se o espírito entrasse dentro de mim. Isso não. Agora, o que o Divaldo explica é que o nome subjugação é muito melhor empregado, porque vocês vão pensar a imagem de uma planta parasita em uma outra planta. A sementinha de uma planta parasita cai numa outra planta. Então, aquela planta que antes era viçosa, bonita, começa a perder a vida, começa a ficar feia, murcha, fraca, e aquela planta parasita vai sugando a seiva lá na raiz e vai ficando cada vez mais poderosa. E a outra plantinha que ela sugou vai ficando cada vez mais fragilizada. É o que acontece nos processos de depressão, quando os espíritos desencarnados se apossam do espírito encarnado. Bacana. Então, agora outra questão. A depressão pode atrair uma obsessão e a obsessão pode alimentar um processo Exatamente, depressivo. É um círculo vicioso. A gente nunca sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Então, é melhor a gente se afastar disso. Agora, Sandra, quando estava construindo a minha casa, aconteceu um fato curioso. Um servente de pedreiro começou a se afastar do serviço e, dali a pouco, chegou uma notícia de que ele estava com depressão. Só que a reação dos demais trabalhadores foi mais inusitada ainda. Todos começaram a caçoar da cara dele e dizer onde já se viu pobre ter depressão. E disseram que aquilo era doença de rico. E no meio espírita nós passamos por um processo parecido. Porque muitas vezes um espírita dizer que está com depressão parece algo que desmerece a pessoa. Onde já se viu espírita deprimido, nós sentimos como se o espírita não pudesse ter depressão. Comente um pouco a respeito do assunto. Gente, espírita pode sim ter depressão, porque depressão é o que eu falei para vocês, é uma doença, é uma enfermidade. Então, assim como espírita tem problema cardíaco, espírita tem reumatismo, espírita tem tuberculose, espírita pode quebrar uma perna, espírita pode ter depressão sim. Vir à casa espírita, ser espírita, não é vacina, não causa impunidade não quanto à depressão. Até porque, França, eu sou espírita hoje, e as outras existências? Será que eu fui boazinha nas outras vidas passadas? O que eu já aprontei lá atrás
Hoje eu estou aqui no Centro Espírita, bonitinho, estudando o Evangelho de Jesus, tentando praticar e tudo. E lá atrás, o que eu fiz? Então, hoje eu sou espírita. Então, gente, ser espírita não é vacina, tá? Não causa imunidade à depressão. É um mito a ideia de que frequentando a casa espírita, eu estou imune à depressão. Nós precisamos frisar isso. Eu achei a pergunta do Francis boa, porque a depressão requer tratamento. Requer tratamento. Assim como qualquer outra doença. Assim como se eu estiver gripada, eu vou fazer um tratamento para a gripe. A depressão também requer um tratamento. Só que, como eu disse lá atrás, o tratamento da depressão, tratamento médico, tratamento psicoterápico e tratamento espiritual, tá? Agora, na grande maioria dos casos, não resolve tirar só o tratamento médico e o tratamento psicoterápico não resolve para tirar a pessoa do estado depressivo. Ela fica num círculo vicioso. Acaba o medicamento, é como se tomasse uma Neuvalgina. A febre volta. Por quê? O problema que nós vamos ver ainda está lá. A infecção que está causando a febre não foi curada. Então, eu ficar tomando um antidepressivo não resolve nada. Eu tenho que ver por que eu estou depressivo. Eu tenho que me conhecer para saber dessa depressão. Não é mesmo? Você tá... Só um instantinho. Agora, o que a gente tem visto, e isso a gente tem pesquisas que não são pesquisas espíritas, mas a gente tem visto isso na televisão, nós temos visto nas revistas científicas que chegam no consultório para a gente. Quem tem um trabalho espiritual atuante, quem tem um trabalho espiritual efetivo, que atua na área, sai mais rápido da depressão, toma medicamento muito menos tempo, a cura é galopante. Isso a gente tem visto direto. Então, com base nisso aí, a gente conclui que não poupa classe social. Pobre pode ter depressão também. Espírita também. Bom, agora nós temos aqui uma mensagem que foi gravada por uma companheira nossa aqui da casa, locutora, a Vanessa Nunes, e ela pegou uma mensagem da Maria Dolores e gravou com a voz dela e selecionou algumas imagens. Então, nós vamos passar aqui porque tem a ver com o nosso assunto da noite. Agradeço, Senhor, Maria Dolores. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Porque se espírita pode ter depressão, nós verificamos aí, por meio da mensagem da Maria Dolores, que o espiritismo é um grande alívio para os deprimidos. Porque a Maria Dolores ensinando a gente a aceitar e até agradecer pelos nãos da vida. O Chico agradecia a doença, agradecia tudo. Então, eu queria que a Sandra comentasse a respeito. Eu acho que até nem precisa comentar essa mensagem, né? Mas não vou falar nem dessa mensagem, não. Mas a hora que eu estava vendo essa mensagem, me veio à cabeça uma coisa que não tem nada a ver aqui com o Centro Espírita, mas eu tive vontade de falar. Diz que a intuição é assim, né? Diz que ela passa fugidia pela gente, que os bons espíritos sopram aqui no ouvido. Você pega ou não pega, vai embora, né? Então, passou a intuição e eu vou falar. A hora que eu estava vendo a mensagem, escutando e vendo, né, a imagem, me veio uma coisa dos contos de fada, das histórias infantis do meu tempo, né? Então, quem é aqui da minha geração, a Maria Célia, a Shirley, o pessoal aí da minha geração, sabe, vai lembrar disso. Os contos de fadas, aonde tinham os reis tristes, os reis deprimidos. Só que eles não eram chamados de rei deprimido, porque nem tinha esse termo, não usava esse termo, né?
Mas nos contos de fadas, sempre tinha nas histórias infantis os reis tristes. Os reis nunca eram um pobre pai de família que tinha, os personagens nunca eram um pobre pai de família que tinham 10 filhos para criar e que precisava se virar. Esses não, esses eles se viravam, eles eram criativos, eles eram inventivos. O triste, o deprimido era sempre um rei que tinha tudo à sua volta, mas ele era sempre triste. Lembra dessas histórias? O personagem era sempre um rei triste. Então os súditos ofereciam de tudo, ofereciam todo tipo de presente, ofereciam todo tipo de agrado ao rei, nada tirava da depressão. Vinham os outros reis de outros países, traziam coisas para agradar, nada tirava o rei da depressão. Lembra? Então, para tirar a ideia dessa coisa que é a falta que faz a depressão, não. Então, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin. O Benjamin tem lá nos escritos dele um conto que ilustra bem isso. O conto chama Omelete de Amoras. Eu não sei se alguém aqui conhece o Omelete de Amoras. Vou falar rapidinho para vocês. No Omelete de Amoras, porque tem a ver depois com o que a gente vai conversar. O Omelete de Amoras era o seguinte: um rei triste, como toda a história infantil, habitava seu reino e de uma tristeza sem fim. Ele tinha tudo que vocês pudessem imaginar. Então, tudo aquilo que a nossa personagem aqui da Maria Dolores pedia, não tinha aflição nenhuma, tinha todas as riquezas, mas ele era absolutamente deprimido e triste. Aí um dia, já trouxeram todos os presentes e agrados e o rei era triste. Aí um dia ele lembra, oh meu Deus, eu já sei o que vai me tirar da depressão. É um omelete de amoras que eu comi quando eu era pequena. Aí manda chamar o cozinheiro do reino e fala: olha, você vai me preparar um omelete de amoras. É isso que vai me tirar dessa depressão, dessa tristeza. Se você conseguir preparar esse omelete de amoras, você vai ter todos os tesouros, todas as riquezas, você vai morar aqui no palácio. Mas se você não conseguir, como acontecia, né, nas histórias infantis, eu corto sua cabeça, você morre. Por quê? Porque quando eu era pequeno, nosso reino foi invadido e eu e meu pai fugimos. Fugimos floresta adentro. E chegou a noite e o frio, a noite, a escuridão, a fome terrível, e nós estávamos perdidos na floresta. De repente, nós vimos uma casinha lá no fundo. E essa casinha estava uma chaminé saindo. Nós seguimos a luz daquela lamparina e chegamos na casa. Lá uma senhorinha bem velhinha nos acolheu, deixou a gente sentar lá naquela lareira para a gente aquecer e preparou para a gente um omelete de amoras. Nossa, que sensação de felicidade! A hora que eu pus a primeira garfada na boca, eu fui no céu. Que maravilha, que felicidade! Se você preparar para mim o omelete de amoras, você vai ter tudo nessa vida, senão você morre. Aí o cozinheiro escutou e virou e falou: olha, meu rei, então você pode me matar agora. Porque eu sei exatamente como é que faz o omelete de amoras, eu sei a receita correta, eu sei quantos ovos precisa, eu sei quanto de amoras precisa, eu sei o quão madura elas precisam ser, eu sei o tempero que tem que pôr, eu sei que tem que bater para a direita e não para a esquerda os ovos. Mas não adianta. Você não vai ter, eu posso te trazer esse omelete de amoras, mas não vai ter os ingredientes, você não vai ter aquela noite escura, você não vai ter o desamparo, você não vai ter o medo, você não vai ter o acolhimento, não está te faltando nada disso. Então não adianta. E é claro que o cozinheiro não morreu, né? O rei deu tudo para ele e tal e coisa. Mas é só para mostrar para vocês que não adianta pedir tudo isso, que não vai tirar a gente da tristeza, da depressão e da felicidade. Por outro lado, aí eu estava aqui escutando e lembrei. Vocês lembram, o pessoal da minha geração, a Cida e o pessoal aí, daquelas histórias do Pedro Malas Artes? Eu tinha uma tia que me contava a história do Pedro Malas Artes. O Pedro Malas Artes era um pobretão que não tinha onde cair morto. Mas passava fome demais, mas ele era muito inventivo, muito criativo. E o Pedro Malas Artes passava fome, não tinha o que comer, mas ele tinha um caldeirãozinho. Então um dia ele pegou, tem uma história dele que é a que eu mais gosto, a sopa de pedras. Vocês já viram falar na sopa de pedras? Então, Pedro Malas Artes pegou o caldeirãozinho dele, fez um foguinho lá, pôs o caldeirãozinho lá no fogo, encheu de água e pôs uma pedra. Aí passou um sujeito e falou: o que você está fazendo aí, Pedro Malas Artes? Estou fazendo uma sopa de pedra, mas eu estou sem cebola. Se tivesse uma cebola para pôr aqui, ia ficar maravilhosa. O sujeito queria experimentar a sopa maravilhosa que ele estava fazendo, corria lá em casa e falou: mas peraí que eu tenho a cebola. Eu ia lá e punha a cebola.
Passava o outro. O que está fazendo aí, Pedro Malazares? Uma sopa de pedra que está, ó, nós estamos esperando aqui ficar pronta para comer, mas só faltando a cenoura. Se tivesse uma cenourinha, o outro ia lá, pá, cenoura. Passava o outro. O que você está fazendo aí? Tá, mas se tivesse um sal, porque está faltando sal e acabou o meu sal aqui. Ah, vou lá buscar, pá. Mas se tiver, passava o outro, mas se tivesse uma carninha, corria lá buscar. Enfim, a sopa ficava pronta, ficava maravilhosa, porque todo mundo contribuiu. Ele ia lá, tirava a pedra, todo mundo tomava a sopa, inclusive ele que estava morrendo de fome, e assim ele se virava na vida. Então a ideia é mais ou menos um conto espírita esse, né? O Pedro Malazares com a sopa de pedra, a ideia é essa. Não adianta, não vai orar para Deus pedindo benesses, não. Deus não é mordomo, Ele não está para servir a gente. Dentro das dificuldades, dentro das nossas aflições, nós vamos aprender a nos virar e, se possível, ainda partilhar, não é assim? Então eu vou ser inventiva, criativa, me virar com as dificuldades, com a escassez, com a falta e ainda por cima dividir com o outro, não é? Aí que eu vou crescer. Houve um psiquiatra que frequentou muito a nossa casa, o Costard, chegou a conhecer? Demais. O Costard, ele tinha uma frase que se tornou célebre. Ele dizia que o deprimido é um orgulhoso falido. Isso. E aí, com base no que você disse, poderíamos concluir, nem sempre essa falência é material, né, Sandra? Às vezes é a falência espiritual que provoca essa depressão do orgulhoso. É a pobreza interior. Não é a pobreza exterior, é a pobreza interior, né? E o Pedro Malazares é isso, com a escassez, com a falta, ele se virou e ainda partilhou. E aí é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, quase um conto espírita. Mas ele é safado, Pedro Malazares. As outras histórias não vale a pena ler, não. É essa. Bacana, Sandra. Agora, nós temos muita dúvida também com relação à ansiedade. Tanto é que muitas vezes confundimos ansiedade com depressão. Pode nos ajudar nesse sentido? Ah, tá. Essa eu até vou pedir licença, porque você me falou que ia me perguntar sobre a diferença entre depressão e ansiedade. E eu acho essa a melhor questão que você fez, porque se vocês levarem essa mensagem daqui, é tudo que eu quero dessa noite, essa diferença entre depressão e ansiedade, mas eu quero dar uma lidinha para eu não me perder, vocês vão me dar licença, mas é o que é mais importante aqui que eu quero que vocês levem. Faz parte, gente, do nosso processo evolutivo o esquecimento de quem somos e o que viemos fazer aqui. Por isso, sofremos de uma terrível doença chamada egoísmo, que nos leva a sustentar um grande equívoco. Eu acho que eu sou a Sandra, e eu tenho um espírito que está vagando lá no céu, lá em cima, né? Quando a realidade é bem outra. Eu sou um espírito milenar, que já viveu inúmeras vidas. Nesse momento, eu estou encarnada aqui como Sandra, tá? Nesse corpo físico. Isso faz, gente, uma diferença fundamental, porque quando eu tenho a consciência de que eu sou um espírito imortal e que meu propósito nesta encarnação sempre é a evolução do espírito imortal, eu encaro as provas e dificuldades como uma aprendizagem, um burilamento desse meu espírito. Agora, se eu acredito que isso aqui, a Sandra, é que é o real, enfiei o pé na jaca. Desperdicei a minha encarnação, gente. Se eu acreditar que é isso aqui, acabou. Isso vai me gerar um constante sentimento de angústia, tá? De desencaixe, que nós interpretamos como se tivesse um vazio aqui dentro. E aí, o que acontece? Para preencher esse vazio, essa cultura atual, ela, através da mídia e das redes sociais, me é sugestionado enaltecer a matéria, enaltecer meu corpo físico e todo o corolário que está à sua volta. Mas aí, gente, não adianta nada, eu vou continuar sempre insatisfeito, querendo mais, pois nada pode preencher esse vazio. E vamos construindo verdadeiros impérios materiais, conquistando beleza, conquistando sucesso, conquistando fama, conquistando dinheiro, poder, sem conseguirmos conquistar a verdadeira felicidade. Nós conquistamos a alegria, que isso é passageiro. Eu troco o carro, fico alegre um tempo. Faço uma plástica, fico alegre um tempo, mas passa. A verdadeira felicidade, gente, só pode nascer daquilo que é real, que permanece. E o que permanece é a nossa felicidade interior. Esse que é o verdadeiro sucesso. É o sentimento de satisfação, de preenchimento, de estar no lugar certo, com as pessoas certas, para conquistarmos a aprendizagem que eu necessito.
Muitas vezes buscamos freneticamente a riqueza material para encobrirmos essa pobreza que nos habita. É igual a pessoa quando tem uma autoestima muito baixa, que não acredita que ela é capaz de conquistar uma pessoa e tudo, então ela precisa usar uma roupa de grife, muita coisa por cima, para esconder aquela personalidade que tem uma autoestima lá embaixo. Então eu vou pôr roupa de grife em cima. É assim. Eu achando que eu estou com vazio, eu vou enfiando coisa para dentro. E não é assim, não é, gente? Muitas vezes buscamos freneticamente a riqueza material para encobrirmos a pobreza espiritual que está aqui dentro. Não há nada de errado com a riqueza material, gente, não tem não. O problema é a ausência de si mesmo. O que você conquistou lá fora não é problema nenhum. O problema é que não conquistar aqui dentro, a conquistar a si próprio. O autoconhecimento, gente, isso é legal. O autoconhecimento é que é o mapa do tesouro. O mapa do tesouro não está aqui fora, não. Está aqui dentro. Tá? Prosperidade material e autorrealização não são contraditórias. Eu posso prosperar, mas eu tenho que conquistar aqui dentro também, tá? O dinheiro não atrapalha a evolução espiritual. Não tem problema nenhum. Conquistar a si próprio é conquistar o autoconhecimento. Autoconhecimento é espírito, é a gente lembrar que nós somos espíritos imortais, tá? Agora, se isso não acontece, não importa o tamanho do sucesso material que nós conquistamos no mundo, nós vamos continuar carregando, gente, angústia. Muitas vezes não percebemos, pois estamos envolvidos na luta pelo sucesso ou pela sobrevivência, mas estamos sempre ansiosos e depressivos. Aí entra a pergunta que o Francis me fez. Então, a mídia, as redes sociais me falam, você tem que comprar isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser magra, vai lá e faz plástico, então eu vou. Aí eu fico naquela ansiedade para conquistar, para ir atrás. Chego lá, conquisto, não muda, é só alegria passageira, aí eu me frustro. Não, mas se eu comprar aquela ali, eu consigo, aí eu vou atrás. Frustração de novo. Ansiedade para conquistar outra coisa, frustração de novo. Sucessivas frustrações levam à depressão. Ansiedade para conquistar. Frustração, sucessivas frustrações levam à depressão. Então, vocês entenderam? A diferença e a relação entre ansiedade e depressão? De certa maneira, tem razão o Buda quando fala sobre o desejo, né? Não ter desejo é a melhor forma de se chegar à felicidade. E é bonito mesmo isso, né, gente? Tem inclusive uma coisa do Buda que eu até anotei aqui, mas eu já nem sei mais aonde está. Mas é alguma coisa que ele fala isso mesmo, que alguma coisa em torno disso. Agora, Sandra, formas de prevenção e de combate à depressão. Francis, a prevenção e o combate da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo, é como eu disse agora para vocês, é o autoconhecimento, é a conscientização. Eu não sou a Sandra e tenho um espírito que está passeando lá no céu, vagando, me esperando. Eu sou um espírito imortal, estou aqui como Sandra para evoluir. Então é essa conscientização que combate e que prevê, que faz uma prevenção. Nos conscientizarmos de que estamos aqui neste plano físico com um único objetivo, gente, a evolução do espírito imortal. Todos e cada um de nós viemos para esta escola, que é o planeta Terra, com o objetivo de aprendizagem, só isso. Como estamos no mundo de provas e expiações, vou repetir para vocês essa pérola do Buda. A dor aqui, para todos nós, é inevitável. Nós estamos no mundo de provas e expiações, então nós vamos passar por dor. É inevitável. Agora, o sofrimento é uma escolha. Isso é opcional, tá? A dor, gente, tem função de crescimento. Sabe quando a criança está queixando dor na perna, aqui na panturrilha? Ai, mas dói demais. Aí você leva no pediatra, o pediatra fala assim, chama dor do crescimento. Vai parar quando parar de crescer. Então, a dor do crescimento. A dor emocional também é a dor do crescimento. É só com essa dor que nós crescemos, tá? Ela serve para aprendermos determinadas lições, para nos despertar do amortecimento e da ilusão, do apego, do medo, da luxúria, da falta de compaixão. Então as pessoas estão, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, para ter esse aprendizado. Aí as pessoas me ensinam. Aí eu guardo mágoa daquela pessoa que me ensinou determinada coisa, eu guardo ressentimento. Aí não adiantou nada. Como eu disse, enfiei o pé na jaca do mesmo jeito. Então, o combate ou prevenção da angústia, da ansiedade, da depressão, do medo, é isso. É conscientizar que são
provas para eu passar de ano nessa escola que é a Terra, para que eu aprimorar, para eu evoluir como espírito, porque eu estou aqui para evoluir como espírito, para eu subir, para eu voar, eu preciso de 2 asas, eu sempre brinco isso. Quais são as 2 asas que vão me levar? Sabedoria e amor. Sabedoria do autoconhecimento e amor. Só isso, gente. Sandra, antecipadamente nós já queremos agradecer por essa verdadeira aula que estamos recebendo sobre o assunto e dizer que infelizmente nosso tempo está se esgotando, então nós temos algumas perguntas ainda e todas são importantes, não queremos deixar nenhuma sem resposta. Tá bom. Nós temos mais ou menos 1 minuto, um pouco mais, para cada uma delas. Então vamos falar só sobre a ajuda no centro espírita? É? Eu acho. Não dá para dar assim, 1 minuto cada uma? Vamos ver. Por exemplo, as pessoas falam que o deprimido tem carência de dopamina, noradrenalina, são os chamados neurotransmissores. Tem que tomar medicamento. Gente, o corpo físico é um mata-borrão do espírito. Adoece na alma. O espírito imortal está doente, mas vai passar para o corpo físico. E a hora que a doença chega no corpo físico, o corpo físico dançou, fisiologia atrapalhou. Então, existe uma carência dessas noradrenalinas, dopamina, serotonina e noradrenalina. Então, precisa do medicamento, da intervenção medicamentosa para normalizar isso. Certo. Fatores hereditários influenciam? Não. Bom, eu, particularmente, acho que não. Por quê? Existem teorias que dizem que sim, outras teorias que dizem que não. Então, isso não tem uma coerência. Eu, particularmente, dentro da minha formação, acho que não. Agora, eu acho que o meio que a criança foi criada vai influenciar sim. Uma criança que foi criada com pais depressivos, dentro de um ambiente melancólico, uma outra que foi criada com pais dialogando, estimulando, jogando ela para cima, a coisa vai por caminhos diferentes, não vai? Aí, na sua visão, o problema não seria a hereditariedade, mas sim o ambiente, né? Uma outra coisa, criança pode ter depressão? Pode, porque ela está no corpo físico de uma criança, mas o espírito, milenar, já viveu inúmeras vidas, já aprontou, já tem companhias espirituais junto com ela. Por isso, gente, que criança tem que vir para a evangelização no centro, criança tem que vir tomar passe. Por quê? Porque ele tem companhias espirituais, ele está num corpo físico de criança, mas o espírito é velho, o espírito já viveu e já aprontou muito. Mas você acha que a depressão mais comum é a senil? Não, não é a mais comum. O que é a depressão senil? Se a pessoa já tem uma história de depressão durante a vida, pode continuar durante a fase senil. Agora, se a pessoa nunca teve depressão e de repente na fase senil ela tem uma depressão, o que acontece? A gente começa a se questionar, né? De repente, ela começa a refletir sobre a forma como ela levou a vida dela até então. E agora, no fim da vida, ela está com medo da morte. Aí ela começa a ter processos depressivos. A psicoterapia, como é que pode ajudar? Exatamente no autoconhecimento. Gente, a psicoterapia, ela é importante porque em todos os sofrimentos emocionais nós precisamos insistir no autoconhecimento. É o mapa do tesouro, é voltar para dentro de você mesmo, não é, gente? Enquanto não mergulharmos de cabeça, a gente não vai descobrir aquela zona escura, aquilo que eu recalquei, não sei porquê, mas que está lá recalcado e que está me fazendo sofrer. A hora que eu descobri, trouxer a consciência, aquilo é purificado, é limpado. De certa maneira, você já falou um pouco sobre o assunto, mas é um assunto que pode ser explorado mais a respeito das vivências anteriores do espírito imortal e a relação destas vivências com a depressão. Tá, então esse eu posso ter quantos minutinhos? Não, fica à vontade. Agora o tempo está folgado. Eu falo demais, então eu fico... Agora o tempo está folgado, viu? Então tá bom. Gente, Kardec dizia, isso eu achei importante, porque você pediu para falar e eu até me organizei para isso. Kardec dizia que só existem doentes, não existem doenças. Lá no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, ele fala assim: não existem doentes, só existem doentes, não existem doenças, porque o espírito que é o devedor, gente, como não escapamos da lei de causa e efeito, aquele espírito que gerou situações embaraçosas nasce com uma predisposição para esta ou para aquela doença, para este ou para aquele transtorno mental de diferentes naturezas. Então, o ser em si é um doente e a doença, portanto, deve ser tratada nas suas raízes. Não adianta ficar cuidando de sintomas.
O espiritismo, nesse sentido, gente, é a grande resposta. Como eu disse agora há pouco, somos inteiramente responsáveis pelos nossos atos, inteiramente. Se afetamos uma vida, afetamos também diretamente outras vidas, e aquilo retorna para nós de diferentes maneiras. Gente, se eu fiz uma separação conjugal de uma forma leviana, abandonei meu marido com os filhos e tudo, quantas vidas eu afetei ali naquela existência? Aquilo volta para mim. Se eu lesei um pai de família numa negociata, passei a perna nele, ele ficou na penúria, quantas vidas, quantos filhos ele tinha? Se eu afetei uma vida, quantas vidas indiretamente eu estou afetando ali, gente? E isso volta, aquilo retorna para nós de diferentes maneiras, através das companhias espirituais que nos assediam, através das doenças que se instalam no nosso corpo físico. Mediante tudo isso, gente, o que nós vamos fazer? Autoconhecimento. Descobrirmos que nós somos espíritos imortais, que as dores fazem parte do nosso crescimento como espírito imortal. Reforma íntima e transformação moral. O que é isso, gente? De repente eu perceber que eu tenho que mudar. Toda a cura espiritual de uma doença passa pela limpeza dos pensamentos e dos sentimentos. Eu preciso transformação moral. Eu preciso transformar egoísmo em caridade. Eu preciso transformar orgulho em humildade. Eu preciso transformar medo em confiança. Isso é transformação moral, isso é reforma íntima, gente. A cura de qualquer doença, a cura espiritual de qualquer doença, depois que ela já está instalada no corpo físico, não importa qual seja, depressão, ansiedade, qualquer que seja, né? Porque só existe afinidade, gente, porque há débito, pregresso. Se nós atuamos no bem, no amor, nós anulamos o mal que fizemos, tornamos-nos, então, pessoas hábeis para administrar o destino e resgatar o mal que fizemos, pelo bem que pudermos fazer. E aí, é claro, fica mais difícil para os espíritos nos perturbar, porque nós mudamos de faixa vibratória. Eu estou aqui, eles continuam aqui na faixa inferior, então fica mais difícil para eles terem acesso a mim, para eles me alcançarem. A depressão, gente, é sim uma enfermidade. Não é frescura, não é enrolação. A depressão é sim uma enfermidade. E, para tanto, requer tratamento médico, psicoterápico, mas só é possível compreendê-la e erradicá-la, que é mais importante, através da espiritualidade, através dessa transformação interior, tá? Caso contrário, continuaremos num círculo vicioso. O ser humano merece e deve ser tratado como um todo. Corpo, mente, espírito. Incluindo aí sempre, mas sempre mesmo, a dimensão espiritual que todos nós temos, né? Última pergunta. De que maneira a casa espírita pode auxiliar na prevenção e no combate à depressão? É aquilo que eu falei, né, gente? Médico, cuidados médicos, cuidados psicoterápicos e, é claro, os cuidados espirituais. No assunto depressão, a pessoa que está em depressão, ela está sujeita, por conta da sintonia que eu acabei de falar, tá, às influências negativas. E essas interferências são capazes de determinar o prejuízo, isso aqui é importante, eu quero que vocês escutem isso, o prejuízo total do indivíduo ao conseguir alcançar a sua melhora, a sua cura. É por isso que muitas pessoas que já estão no tratamento médico, em terapia, não melhoram. Elas esbarram no efeito colateral do medicamento, precisa abandonar o remédio porque não está fazendo bem para ela, começa a faltar na psicoterapia, ou então abandona a psicoterapia, aí você vai observar, tem uma influência espiritual aí, fazendo resistência, segurando para a pessoa não se curar. Aí é indicado, vai para o centro espírita, gente. Quando estamos com um padecimento, seja ele de que ordem for, a frequência a uma casa espírita, a oração, a melhoria dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, possibilita uma rede de ajuda espiritual, que vai favorecer a melhora do nosso campo vibratório, onde nascem todos os males, onde estão inclusive as raízes profundas das patologias importantes, ali no nosso perispírito, na nossa matriz energética, que vai se manifestar depois no corpo físico.
é aquilo que eu falei para vocês, o corpo físico é o mata-borrão do espírito. Sabe qual que é a imagem que eu faço do corpo físico adoecendo? Que a doença começa na alma, no espírito, depois vem para o corpo físico. Sabe quando você está assistindo televisão? Então está tendo uma guerra lá na Síria. Então tem um correspondente da Globo lá na Síria. Então o jornalista da Globo aqui no Rio faz uma pergunta para o correspondente da Globo lá na Síria. Então demora um tempo para vir a resposta. Aí você fica olhando a cara do sujeito, ele te olhando e não vem a fala. Então demora um tempo e depois chega. Então é assim, se adoece no espírito, demora um tiquinho, mas chega no corpo físico, porque ele é esse mata-borrão do espírito, né? Agora, quando nós estamos aqui na casa espírita, recebendo um passe, quando nós estamos, como nós estamos agora, escutando uma palestra, fazendo um estudo, nós estamos vibrando numa faixa vibratória de onda superior. E é onde acontecem com frequência verdadeiras curas espirituais, gente. Grandes atendimentos espirituais estão acontecendo aqui agora. Não é raro as pessoas me dizerem lá no consultório que após começarem a frequentar o centro espírita, sentiram uma melhora significativa. Sandra, eu tinha melhorado, mas depois que eu comecei lá no centro, a coisa parece que andou. Aí o que vocês acham que melhorou junto? Melhorou junto as companhias espirituais, com certeza. Provavelmente melhorou a rede de sintonia e as companhias espirituais. Às vezes, gente, espíritos muito inferiorizados, muito agressivos, muito doentes, são afastados nessa, que é uma verdadeira tarefa de desobsessão que acontece aqui. E eu posso mesmo afirmar para vocês que dificilmente conseguiremos estar bem, estarmos equilibrados na maior parte do tempo, se não tivermos algum recurso espiritual. Agora, gente, não é procurar o centro espírita como procura um pronto-socorro na hora do aperto, não, só para apagar incêndio. É comprometimento, é responsabilidade com o nosso lado espiritual, com a dimensão espiritual que todos nós temos. Bom, vamos agradecer então novamente a Sandra, a atenção de todos, e agradecer a Vanessa também pela mensagem que gravou para nós. Pedir a Sandra que faça as suas considerações finais e que encerre também para a gente, pode ser? Pode. Eu tenho quanto para as considerações finais? Gente, eu estava hoje preparando para vir para cá, aí recebi uma mensagem no Zap, que eu achei que eu precisava trazer, porque era pronta para vir. Eu recebi de uma amiga, que eu não vou contar quem é, porque ela está aqui, senão vai constrangê-la, a Shirley. Então eu vou ler para vocês, porque eu achei que era para fechar a nossa prosa de hoje. Uma mulher que trabalhava num banco havia muitos anos caiu em desespero. Estava depressiva, com esgotamento nervoso. Seu médico, buscando um diagnóstico, lhe perguntou: fulana, como se chama a jovem que trabalha lá no banco ao seu lado? Cíntia, respondeu ela sem entender. Cíntia do quê? Não sei não. Você sabe aonde ela mora? Não, sei não. O que ela faz? Ah, também não sei não. O médico entendeu que o egoísmo estava roubando a alegria daquela pobre mulher. O médico falou: eu posso ajudá-la, mas você tem que prometer que fará o que eu lhe pedir. Farei qualquer coisa, doutor, afirmou ela. Em primeiro lugar, minha filha, faça amizade com a Cíntia. Convide-a para jantar em sua casa. Descubra o que ela está almejando na vida e faça alguma coisa para ajudá-la. Em segundo lugar, faça amizade com o seu jornaleiro e a família dele e veja se pode fazer alguma coisa para ajudá-los. Em terceiro, faça amizade com o zelador do seu prédio e descubra qual é o sonho da vida dele. Em 2 meses, volte para que eu possa te ver. Ao fim de 2 meses, ela não voltou, mas escreveu uma carta sem o menor sinal de tristeza ou de melancolia. Era só alegria. Havia ajudado a Cíntia a passar no vestibular. Ajudou a cuidar de uma filha doente do jornaleiro. Ensinou o zelador a ler e a escrever, pois ele era analfabeto. E ela escreve na carta: doutor, nunca imaginei que pudesse sentir tanta alegria desta maneira. Os que vivem, e agora o doutor fala, os que vivem apenas para si mesmo nunca encontrarão paz e alegria, pois somos chamados por Deus para ser bênção na vida dos outros. Vocês já conheciam, gente, esse segredo?
Muitas vezes nesta vida, nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço, com uma visita inesperada, com um sorriso, com uma palavra, com um carinho, ou até mesmo com um e-mail enviado? Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, contra a depressão, contra a dor e contra o sofrimento da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Boa noite. Vamos. Gente, fechem os olhos. Esqueçam as preocupações, esqueçam os pensamentos, comecem a respirar fundo, comecem a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Seu espírito protetor está ao seu lado, torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espírito, ele que te ama profundamente e que está olhando por você. Esse espírito não pode te tirar das provas, das dificuldades. Ele não pode viver a experiência por você, mas ele te ama profundamente e está ao seu lado, te acompanhando, te guiando, te fortalecendo. Sinta esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um espírito querido. E mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão amado, ao nosso irmão mais velho, nosso mestre querido. Mestre Jesus, nesse momento, venho à sua presença pedir que me ajude a melhorar meus pensamentos, melhorar meus sentimentos, melhorar meu estado de espírito em geral, a fim de que eu possa crescer no comando do meu próprio ser. Jesus, toque meu coração com a tua mão de luz, para que a sombra que o envolve seja transformada em claridade e a tristeza em alegria de viver, para que meus olhos vejam como essa oportunidade da vida é maravilhosa. Que as minhas emoções fiquem livres e leves e a minha alma possa vibrar na jubilosa paz da consciência tranquila, voltada para o caminho da luz. E ainda, Mestre Jesus, me lembre que o seu Evangelho sempre foi e sempre será o maior alento para todas as dores e sofrimentos. Por tudo isso e por tudo mais é que eu te agradeço, Senhor. Que assim seja.